Bem, na aula passada nós vimos este exercício número 10, onde nos deram estes dados de 20 indivíduos e nos pediram para calcular ou completar uma tabela de contingência. Isto foi o que nós vimos na aula passada. Resolvemos a linha A desse exercício. Qual é o exercício para hoje? Bem, então para hoje nós vamos pegar a mesma tabela, que nós completamos na aula passada, ou no exercício passado, que é uma tabela de contingência, onde tínhamos os masculinos, femininos e o grupo etário, ou as idades. E a pergunta para hoje é a linha B. A linha B diz assim: represente graficamente a informação constante na tabela de contingência. Algo importante que você deve notar aqui, ele não diz que represente graficamente ou o melhor gráfico possível a informação constante na tabela de contingência, mas diz apenas que represente graficamente a informação constante na tabela de contingência. Então a pergunta é: como é que nós representamos graficamente uma tabela de contingência? Provavelmente você sabe, provavelmente não. Na aula teórica nós falamos sobre isso. Aqui no canal já está disponível uma aula teórica que nós falamos sobre as representações gráficas para uma tabela de contingência. Eu pessoalmente espero que tu tenha já assistido essa aula teórica. Bem, mas para facilitar um bocadinho esse exercício, eu vou só aqui puxar um dos slides da aula teórica para entendermos melhor isso. Então estamos já aqui no slide da aula teórica e nessa aula teórica nós vimos assim: representações gráficas. Nos dados bivariados, podem ser representados três tipos de gráficos. Então, para esses dados que nós vimos ali, nosso exercício, aquela tabela, existem três possibilidades de representarmos os gráficos. O primeiro é um gráfico de barras. Nos gráficos de barra, temos dois tipos de gráficos. Temos os gráficos subpostas e os gráficos sobrepostas. Ou seja, os gráficos justapostas e os gráficos sobrepostas, em que esse gráfico aqui é um gráfico justaposta e este gráfico aqui é um gráfico sobrepostas. Então, este é um dos gráficos de barra que nós podemos representar para a tabela de dados bivariados. Quais são os outros dois gráficos? O outro gráfico é este aqui, que é o segundo, o gráfico de dispersão. Para esses dados, ou essas tabelas, nós também podemos representar pelos gráficos de dispersão, onde existe aqui a dispersão entre dois valores, duas variáveis y e x. E além desse segundo gráfico, qual é o terceiro gráfico? O terceiro gráfico é uma representação de caixa, ou caixa de bigode. Eu ainda descobri que algumas pessoas também chamam esse tipo de gráfico de box plot. Acho que é isso, box plot. Então, são esses três tipos de gráficos que nós podemos representar. Vamos só voltar. Então, são esse gráfico, gráfico de barra, que tem justapostas e subpostas. Tem esse gráfico de dispersão e tem esse gráfico de caixa. Bem, nós só podemos representar um desses gráficos, não os três. Qual deles vamos representar? Se tu assistiu a aula teórica, então já sabe a resposta, visto que na aula teórica eu já falei sobre isso. Como representar cada gráfico, ou se cada gráfico nós representamos com que tipo de variáveis, se quantitativas, se qualitativas, se quantitativas contínuas ou quantitativas discretas. Vamos só voltar no exercício, já vamos voltar aqui para você entender um bocadinho o nosso dado. Bem, então estamos aqui nos exercícios. Os nossos dados têm respeito ao gênero e o grupo idade. Gênero é variável quantitativa ou qualitativa? Na primeira aula teórica, depois da aula que falamos sobre o que é estatística, onde vimos amostras, população e variáveis, nós vimos que não existe um grau de superioridade entre o masculino e o feminino. O masculino não é maior que o feminino e o feminino também não é maior que o masculino. Então, nós vimos que esses tipos de dados são algum tipo de variáveis, quantitativas ou qualitativas. Se for quantitativas, contínuas ou discretas. Se for qualitativa, ordinal ou nominal. Como não segue nenhuma ordem entre o masculino e o feminino, então é qualitativa nominal. Correto?
É mesmo isso. Então nós temos aqui, esta aqui representa uma variável qualitativa nominal, em que o grupo idade já representa uma ordem. Você não diz que eu tenho, completei 40 anos, depois diz, não, completei agora 25, não, agora completei 15, não, agora completei 55. Não, há uma ordem. Você completa 1 ano, 2 anos, 3 anos, até aqui está em ordem. Pessoas menores do que 20, de 20 a 30 e maior do que 30. Então está a representar um dados que é qualitativo ordinal. Então temos aqui um nominal, então temos aqui um ordinal. Então já sabemos que não são variáveis quantitativas, mas sim são variáveis qualitativas. Então agora vamos voltar para os nossos gráficos, por favor. Então voltando aqui na aula teórica, nesses gráficos que nós vimos na aula teórica, a caixa de bigode nós representamos para variáveis qualitativas ou quantitativas. Nós vimos isso na aula teórica. O gráfico de dispersão são para variáveis qualitativas ou quantitativas. Nós também vimos isso na aula teórica. E esses dois gráficos também são para aqui variáveis qualitativas, quantitativas, discretas, contínuas, ordinais ou nominais. Vá à aula teórica e vai descobrir isso. O primeiro gráfico nós podemos logo descartar este aqui. O gráfico de dispersão. Isto aqui faz uma relação, ou o objetivo desse gráfico é ver a correlação em que existe entre duas variáveis. E como nossos dados são dois sexos, masculino e feminino, então não há necessidade de vermos a correlação que existe, por assim dizer. E os dados também não são quantitativos, mas são dados qualitativos. No terceiro gráfico, que é a caixa de bigode ou box plot, nós também vimos que quais são os dados ou as variáveis que nós utilizamos, são qualitativas ou quantitativas. Vimos também isso no último, ou na aula teórica que nós falamos sobre isso. Então também vamos descartar logo esse terceiro gráfico, o gráfico de caixa. Então nos resta apenas um gráfico, que é esse gráfico aqui, o gráfico de barra, em que nos gráficos de barra temos para justapostas e subpostas. A pergunta é, qual dos dois gráficos vamos calcular? Bem, na aula teórica nós vimos que dentre este gráfico e este, ou seja, o justaposta e o subposta, nós vimos que o gráfico mais legível, o gráfico melhor para se representar, por assim dizer, o gráfico que melhor se percebe, é este gráfico aqui, o gráfico justaposta, e não esse segundo gráfico subpostas. Mas a nossa pergunta diz que para representar com o gráfico que mais se percebe, com o gráfico mais legível, com o gráfico que é mais fácil ver a leitura, ou fazer a leitura, vamos voltar à nossa pergunta para vermos isso. Então, voltando aqui à nossa pergunta, a pergunta simplesmente diz, represente graficamente a informação constante na tabela de contingência. Então, não nos diz se é para representar com o melhor gráfico, se é o mais legível, se é o menos. Tudo isso não nos diz nada. Então, se não nos diz nada, então não somos obrigados a representar que tipo de gráfico. Vamos voltar à nossa aula teórica para ver os gráficos. Então, não somos obrigados a representar este tipo de gráfico, o justaposta. Porque ele não nos diz que não está nos obrigado a representar o mais legível, o mais que se compreende ou algo assim. Ele diz simplesmente representa. Como esse gráfico é o mais comum, que as pessoas normalmente sempre representam, hoje vamos tentar fazer algo um bocadinho diferente. E vamos tentar representar num gráfico que nós conseguimos perceber melhor. Então vamos voltar já de vez no nosso slide de exercícios para hoje, para descobrir qual foi o gráfico que nós escolhemos aqui hoje. Então para hoje, qual é o gráfico que nós escolhemos? Gráfico do tipo justaposta. Então nós escolhemos o gráfico subpostas, mas se escolhemos o justaposta. E vamos já logo descobrir o porquê. Então como escolhemos o gráfico subpostas, então vamos lá ver. Então temos aqui o nosso gráfico, em que aqui temos a idade e aqui temos o gênero. Já temos 0, 2, 4, 6, 8, 10 e 12. No gênero temos o nosso masculino e o nosso feminino. Então agora simplesmente é só representarmos graficamente. Então, os nossos dados vão ter assim. Para pessoas menores do que 20, vamos representar por essa cor. Para pessoas no intervalo de 20 a 30, vamos representar com esta cor. E para pessoas maiores do que 30, vamos representar com essa cor. Então agora vamos só nos nossos gráficos e vemos isso. Então nos gráficos temos aqui masculino e feminino. E ele diz assim, para pessoas menores do que 20, no masculino temos 4 pessoas. Ok, então se menor do que 20 para homens temos 4, então no masculino vamos de 0 a 4.
Porque é isso que ele diz aqui. Para masculino, temos menores do que 20, temos apenas 4. E para o masculino, de entre 20 a 30, temos quanto? Temos 3. Então vai ser de 4 a quanto? Mesmo isso, de 4 a 7. Então saímos de 4 a 7. E para pessoas maiores do que 30, voltamos até 4 indivíduos. Então vai agora de 7 a 11. Então agora sim representamos para o masculino as idades que existem nesses intervalos. E para o feminino, ele diz que para o feminino, quando for também menor do que 20, ele tem apenas 2 pessoas. Então vai ser de 0 a 2 para o feminino. Quando for no intervalo de 20 a 30, são 4 pessoas. Então vai sair de 2 a 6 para o feminino. E quando for maior do que 30, são 3 pessoas. Então vai sair do 6 ao 9. Então é assim que nós representamos para o feminino também as idades ou o número de idades que nós temos aqui. Então, como eu disse aqui, esta cor representa pessoas maiores, né? Essa cor aqui. Olha, eu aqui troquei. Aqui está correto, né? Essa cor é 20, está aqui, menor. Essa cor aqui é maior do que 30, que seria 4, né? Está trocado. Essa cor aqui seria cinza, né? Cinzento. E essa aqui é que seria verde, porque esta aqui é que é maior do que 4. Vou só aqui alterar rápido essa cor para você não se atrapalhar. Ok, então já troquei aqui a cor, né? Então, quer dizer, essa cor azul, que é menor do que 20, temos aqui, que é 4 para o masculino, 2 para o feminino, temos aqui. Essa cor que é assim, cinza, né? Cinzento, temos aqui, que é 3 para o masculino e 4 para o feminino. E a última cor verde temos aqui, que é 4 para o masculino e 3 para o feminino. Então, é assim que nós representamos graficamente um gráfico ou um dado de uma tabela de contingência. Este foi o exercício para hoje. Qual é o exercício seguinte? O que é que vamos ver no próximo vídeo? No próximo vídeo vamos continuar, e será o penúltimo vídeo de exercícios, e vamos calcular o coeficiente de correlação φ.